Graça e paz, irmãos. Estou aqui hoje com um assunto bem interessante, que é o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Se você tem dúvidas sobre isso, peço que fique comigo aí até o final do vídeo, porque eu vou deixar algumas referências bíblicas para que você possa ler na sua casa e tirar as suas próprias conclusões do que eu vou falar aqui. Depois de estudar bastante o assunto e conversar com várias pessoas sobre isso, eu percebi que alguns irmãos ainda têm muitas dúvidas sobre a questão. Se baseiam nas experiências sobrenaturais contadas por outros irmãos e esperam viver a mesma coisa. Não vivendo, acabam se frustrando, alguns se decepcionando, se entristecendo e até se questionando. Poxa, o que eu tenho de errado? Vivo uma vida na presença de Deus, recebi Jesus como meu Senhor e Salvador e não consigo viver muita coisa que falam por aí. Outros até se sentem inferiores a alguns outros irmãos. E isso é devido a alguns ensinamentos que se tem por aí. Pensando nisso, eu decidi fazer esse vídeo. Lembrando aqui que eu não quero trazer um padrão para o agir do Espírito Santo, não quero limitá-lo em nada, só quero estudar a questão à luz da Bíblia. E para a gente entender um pouco, a gente precisa fazer a primeira pergunta. O que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo, ele é uma promessa de Deus descrita em várias passagens na Bíblia. E trata-se da descida do Espírito Santo sobre uma pessoa que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. O Espírito Santo veio convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. João capítulo 16, do verso 7 ao 11, você vê isso. Por ele também somos vivificados e regenerados, exortados e consolados, capacitados e guiados, selados e habitados. Olha a importância do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Essa promessa, ela era esperada por todo o povo de Deus desde o Antigo Testamento, juntamente com a chegada do Messias, que é Jesus. E no Novo Testamento, ela começou a ser pregada por João Batista, lá no Rio Jordão, quando ele dizia que batizava para arrependimento de pecado com águas. Mas aquele que vem após ele era mais poderoso do que ele, e esse batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Bom, eu vou trazer aqui para os irmãos uma interpretação que eu vejo mais coerência. Neste batismo com o Espírito Santo, João está falando para os cristãos, para os que se arrependem. Batismo com o Espírito Santo é para os salvos. E o batismo com fogo é para aqueles que não se arrependem dos seus pecados. O batismo com fogo simboliza o juízo de Deus. E para entendermos melhor essa questão, a gente precisa analisar o contexto de Mateus 3. Vamos lá ler, a partir do versículo 7. E vendo ele muitos fariseus e saduceus vindo ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzam frutos que mostrem vosso arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, só para a gente entender aqui, irmãos, quem eram os fariseus e saduceus que vinham ao batismo de João? Eram os religiosos da época que não passavam de hipócritas. Jesus falou isso lá em Mateus 23. Se diziam guardadores da lei mosaica, mas negligenciavam preceitos importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fé. E é essa galera que aparece ali no batismo de João. Veja aqui que no versículo 10, ele já apresenta uma sentença. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto é cortada e lançada no fogo. Repara bem, no verso 11, ele afirma que é Jesus quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. E como que a gente entende esses dois batismos? Lendo o versículo seguinte, que ele explica, e em sua mão ele tem uma pá, e limpará toda a sua eira, e recolherá no celeiro o trigo, e queimará a palha com fogo eterno. Veja se não se trata de uma sentença aí para dois grupos de pessoas. Então, aqui Jesus
Ele vem na figura de um agricultor que separa o trigo da palha. O trigo aqui simboliza os salvos, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. E a palha simboliza aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, pois esses receberão um batismo com fogo, que é o juízo de Deus. Assim como está escrito lá em Apocalipse 20, versículo 15, que diz assim, ó: os que não forem achados inscritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Olha que interessante. Reparem bem, irmãos, que em algumas outras passagens da Bíblia, a palha também era usada para poder representar o ímpio. Lá em Jó 21:18, você pode ver isso. Examinando também todas as passagens que falam sobre o assunto, nós podemos observar que nem os discípulos e nem Jesus utilizam mais a expressão batismo com fogo quando se dirigem à igreja, quando falam do batismo com a igreja. Vai aqui as referências, ó. Atos capítulo 4, versículo 31, capítulo 8, 14 a 17, capítulo 10, versículo 44, capítulo 19, versículo 6, capítulo 11, versículo 15 e 16, e João 20, 22 também fala sobre isso. Em nenhuma dessas passagens o batismo com fogo é utilizado novamente, porque o batismo com fogo simboliza o juízo de Deus. Olha aqui o que Jesus vem falando em Lucas capítulo 24, 39 e em Atos capítulo 1, 24. Ó, ele ordena aos discípulos para que eles fiquem em Jerusalém até que do alto receba poder, para que eles recebam a promessa do Pai Celestial, aquela promessa que o Pai, o Filho e todos os profetas anunciaram, e também confirma as palavras de João Batista, quando ele dizia assim, ó: João batizou com água, mas agora vocês serão batizados com o Espírito Santo. Percebe aqui que não existe mais o batismo com fogo, porque essa mensagem está direcionada aos salvos. E onde foi que isso tudo se cumpriu? Em Atos capítulo 2. Vamos lá entender o que de fato diz Atos capítulo 2. Algumas pessoas interpretam que o fogo lá de Mateus 3, que nós já lemos todo o contexto, ele se cumpre aqui em Atos. Vamos ver se Atos está falando de um batismo com fogo. E cumprindo-se um dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Repare aqui, irmãos, que a palavra, o texto, está falando de línguas como de fogo e não de batismo com fogo. As línguas como de fogo, elas eram um dos sinais que Deus apresentou ali naquele lugar, juntamente até com o som que eles ouviram primeiro, para que eles entendessem que a promessa estava sendo cumprida, que agora eles, cheios do Espírito Santo, eles poderiam sair de Jerusalém e avançar com a pregação, com o ministério, evangelizando até os confins da terra. Por isso, não é comum ver hoje em dia por aí acontecendo a mesma coisa que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Agora, vamos continuar a leitura aqui para entendermos quais eram as línguas que eles falavam naquele momento. Muita gente interpreta aqui que essas línguas eram línguas estranhas. Vamos ler para ver se de fato fala disso? E em Jerusalém estava morando judeus e religiosos de todas as nações. E quando ocorreu o som, deixou uma multidão que estava em volta confusa, porque cada um os ouvia na sua própria língua. Olha que interessante. Ao ler o contexto de Atos dos Apóstolos capítulo 2, podemos aqui observar que não se tratava de línguas estranhas, e sim de uma língua que, quando falava, todos os povos de diversas nações, com idiomas diferentes, podiam entender. Eu quero deixar claro aqui, irmãos, que eu creio no batismo com o Espírito Santo, que eu creio nos dons espirituais. Mas está claro nas Escrituras que nem todos aqueles homens que eram cheios do Espírito Santo falavam em outras línguas. Nem todos.
Não necessariamente tem que se falar em língua para, de fato, provar que você foi batizado com o Espírito Santo. O próprio apóstolo Paulo vem falando aqui em 1 Coríntios 14, quem dera que todos vocês falassem em línguas, mas isso não depende dele. Olha só o que ele vem dizendo aqui depois em Coríntios 12. Olha que interessante. E a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que é útil. E isso depende de Deus. Você entende? Hoje, irmão, o que nós podemos afirmar é que uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, de fato, certamente é aquela que possui os frutos do Espírito, descrito lá em Gálatas 5:22, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão e o domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito Santo. Então, como disse o próprio apóstolo Paulo, havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, mas a fé, a esperança e o amor, que é o maior dom que um cristão pode ter e buscar, esses permanecem para sempre. 1 Coríntios 13, verso 8 ao 13. Então, se você aí recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e dá testemunho por esses frutos que aqui eu citei, de Gálatas 5:22, vive uma vida na presença de Deus mesmo, fique tranquilo. Ainda que você não tenha vivido uma experiência sobrenatural, transcendental, como muitos afirmam que tem que acontecer aí, como aconteceu lá em Atos capítulo 2, não fique triste. Olha o que vem dizendo aqui em 1 Coríntios 12, versículo 13. Todos nós fomos batizados por um só Espírito. Então, descanse o seu coração. Ainda que os problemas da vida, as acusações ou os espinhos da caminhada, por algum motivo, venham querer abater você, entristecer você, não fique triste não, porque as aflições desse século, tudo isso aqui que nós vemos, não se compara com o tamanho da glória que em nós há de ser revelada. Guarde essa palavra no seu coração e que Deus te abençoe em nome de Jesus.